Bom, declaro aberta a sessão com referente à ordem jurisdicional. Leitura de acordo. Expediente. Já foi lido. Julgamentos, então, vamos começar pelos mandatos de segurança. Doutor Brasil, Vossa Excelência tem a palavra para julgar os processos que estão sob vossa relatoria. O mandato de segurança, o 36, tem o dígito 16093, dígito 2, impetrante Francisco Victor da Silva, advogado Davidson Cabral Ferreira, impetrado o presidente do IPER. E o mandato de segurança, número 015, que está com o 37, esta pauta, tem o dígito 015-201, dígito 4, impetrante José Oliveira Medeiros, advogada Maria Paula Vilela, impetrado presidente do IPERN. As emendas são iguais. É aquele caso dos policiais militares. Constitucional e administrativo, mandato de segurança, policial militar aposentado, apontada a violação de direito à percepção de subsídio através de parcela única, nos termos da Lei Complementar Estadual número 463/2012, concessão somente aos militares da ativa, afronta a disposição expressa do artigo 13 da Lei Complementar número 463/2012, não acolhimento, na hipótese da alegada ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, ademais, diante do disposto do artigo 19, parágrafo 1º, inciso 4, da Lei 101/2000, violação a direito subjetivo do impetrante, precedentes dos tribunais superiores e desta Corte, implantação a partir da impetração do mandamos, concessão da segurança. Se aplica aos dois processos, seguindo jurisprudência aqui já dessa Corte. Alguma divergência? Então, ordens concedidas à unanimidade. Senhor presidente, Pois aproveitando, posso julgar em bloco os outros dois itens, como vem sendo feito? Pode ser, é a mesma matéria. Mesma conclusão. É policial militar da reserva. Inativo. Eu tenho 4 aqui. Pois é. A gente tem feito isso nas sessões anteriores. Perfeito. Pronto, perfeito. Bartol Cláudio, por favor, identifique as partes. Os impetrantes são Rony Peterson Pereira, José Paulo Corrêa do Nascimento, Francisco das Chagas Lima, Luiz Franklin Gadelha Filho. Com os precedentes. Só identificando, é o 15, 16, 17, 18 da pauta. Senhor presidente, eu também Pois tenho não. 26. Adota igual a proclamação. Pois não, excelência. 4 tem as preliminares, mas o mesmo entendimento. Pois não. Os Sim, precedentes. as preliminares, Vossa Excelência rejeitando. A impetrante é Maria das Graças e França da Silva, e o impetrado é o presidente do Instituto de Previdência do Estado e o secretário de Administração. Está certo. Ok? Ok. Ok, hoje. Então, por favor, Vossa Excelência está rejeitando as preliminares e, no mérito, Sim. concedendo a ordem. Alguma divergência? Não, excelência. Então, proclama... acrescentar que da minha relatoria tem um 2 e 3 também no mesmo sentido. Pronto. Eu vou voltar para... Eu estou na disciplidade ativa, que é a minha às vezes posição. vota por outro. Sim, perfeito. Ok. Desembargador Vivaldo, é o 24 esse aí. Em sintonia com a 14ª Procuradoria. Desembargador Tanto Vivaldo. preliminar quanto mérito. Os meus são os 25 e 26. Impetrante José Matias do Nascimento, impetrado presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, impetrante Walter Bezerra da Silva e também o IMPER. Não tem preliminares, eu estou julgando na esteira dos precedentes, inclusive em consonância com o parecer ministerial. Sem divergência, adoto faço a mesma proclamação. Desembargador Amauri tem também nessa ordem. O 2 e o 3 tratam da mesma matéria, já agora apreciada pela Corte, excelência. Desembargador Amauri identifica só as partes, o que está sendo... Eu chamo, pois não, com muita honra, excelência. Impetrante é Daílson José Varela, impetrado presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, ente público, o Estado do Rio Grande do Norte. No segundo, senhor presidente, impetrante Ana Sueli Souza do Nascimento e outros. Impetrado o governador do Estado e o secretário de Administração de Recursos Humanos.
Pois não, excelência. Então, todos dois dizem respeito à implantação da Lei Complementar 432, no primeiro caso, e a outra da Lei 463, pois não. Também 2012. Então, a mesma matéria. Militares. São matérias iguais, todas já apreciadas pela Corte. As mesmas matérias. Eu estou seguindo aqui a todos os precedentes, senhor presidente. Ok, as mesmas matérias e eu adoto as proclamações anteriores. Só que o de número 2 eu faço em consonância com o parecer da 6ª Procuradoria de Justiça e o de número 3 eu faço em consonância com o parecer da 11ª Procuradoria, senhor presidente. Pois não, excelência. Obrigado. Concedo a palavra à desembargadora Judite, o número 7 da pauta, excelência. Excelência. Número 7 ao número 14, todos tratam da mesma matéria. É mandato de segurança, impetrado por servidores aposentados. Então, excelência, por favor, identifique cada processo. Identifique, excelência. Se eu der a matéria, depois eu vou identificar cada um, inclusive, porque uns têm preliminares, outros não. Então, eles vêm pedindo aquela... Deixa eu ler aqui o final do voto. O não pagamento de proventos do impetrante na forma da Lei 463, que todos nós temos N precedentes no sentido que eles têm direito líquido e certo à percepção desses valores, que é a Lei Complementar Estadual 463/2012. Então, eu estou concedendo a segurança com a implantação imediata do reajuste dos vencimentos nos contra-cheques do impetrante, nos termos previstos na Lei Complementar 463/2012, com efeitos retroativos à data da impetração. Então, agora vou ler as partes e dizer os que têm preliminar ou não, embora essa matéria já esteja aqui plenamente pacificada. O primeiro é o mandato de segurança 16.990, dígito 9, que é impetrante Francisca Pinto da Silva, advogados Alexandre Magno de Mendonça Rego e outros. Impetrada, governadora do Estado e também o secretário... Está lendo o 3. Está lendo o 7. O 7. É inativo, militar. 7, 8, 9, 10. Tudo é dela. De acordo com os precedentes na Casa. E a preliminar de legitimidade passiva do presidente do IPERN suscitada pelo Estado, por sua vez, eu estou rejeitando. Que eu acho que a autoridade impetrada, em se tratando de inativos, realmente é o IPERN. E, no mérito, é o direito à percepção de subsídio previsto na Lei Complementar Estadual 463/2012. Pois não, o 7. Esse é o 8º. 98742. Esse aqui é José Lopes Fernandes, o impetrante, o advogado é Elton de Souza Evangelista e outro, e o impetrado é o presidente do IPERN. Então, nesse caso aqui, não tem preliminares, a decisão do mérito é idêntica. Pronto. Agora é o 18.721. Que é o 9 aqui da pauta. Pronto. A impetrante é Maria Júlia da Costa, advogado Genilson Pinheiro de Moraes, impetrados governadora, secretário de administração e o presidente do IPERN. Então, é a mesma proclamação do primeiro, porque eu estou suscitando a preliminar de legitimidade passiva da governadora e do secretário de administração. Diferente da primeira proclamação, porque o IPERN suscitou, ou o Estado suscitou a legitimidade do IPERN, e nesse não tem isso. É só ser preliminar. Tá bom, tá ótimo assim. Aí o mandado de segurança agora, 19.933, dígito 5, impetrante Dilva Dantas de Lucena, advogado Luiz Franklin Gadelha Filho, impetrados secretário de administração e presidente do IPERN. Suscitando a preliminar de ofício da ilegitimidade passiva do secretário. E no mérito igual aos anteriores. Já foi? Mandado de segurança 21, dígito 3. Impetrante Francisco Pio da Silva, advogada Francisca Gabriela Nogueira Moreira, impetrado presidente do IPERN.
Esse aqui não tem preliminar, somente a decisão de mérito. Mandado de segurança 15.338, distrito 4. Impetrante Francisco Pedro da Silva. Advogada Maria Paula Vilela Vieira de Castro Ferreira. Impetrados presidente do IPERN e secretário de administração. Então, a ilegitimidade passiva do secretário de Administração e de Recursos Humanos suscitada de ofício. E a preliminar de legitimidade passiva do presidente do IPERN, que é suscitado por ele mesmo, está rejeitada. O mérito sem discrepância dos anteriores. Bem, mandado de segurança 15.230, distrito 6, que são impetrantes, Francisco Martins Rosa e outros. Advogado Fábio Machado da Silva. Impetrado o presidente do IPERN. Esse aqui tem umas preliminares de prescrição, decadência e ilegitimidade passiva ad causa do presidente do IPERN, que eu estou rejeitando todas. Alguém quer algum esclarecimento? Alguém tem alguma discrepância? O mérito é o mesmo. E, por fim, o mandado de segurança 16.953.8. Não, esse aqui a gente já viu, foi o primeiro, porque estava aqui, que foi o de José Moura. Faltou alguma, excelência? São 8 mandados de segurança. Perfeitamente. Então, adota a proclamação. Todos julgados, né? Nos termos do voto da relatora, naturalmente a Secretaria fará as devidas retificações, no tocante também às preliminares. Concedo a palavra à desembargadora Maria Zeneide, o processo número 34 da pauta, excelência, mandado de segurança. Os meus não estão em mesa, porque eu não vou... Tem a ver... É o 34. São os militares inativos. E tem a preliminar de decadência do Estado, que eu estou rejeitando. Pronto. Na forma dos precedentes. Okay. E no mérito, eu estou concedendo também na forma dos precedentes. Pois não, excelência. Adota a mesma proclamação. Pode prosseguir, excelência. Número 35 da pauta. 35 é igual, senhor presidente. Militares inativos. Identifique só as partes, por favor. O 35 o impetrante é Carlos de Oliveira, advogada Andréa Priscila Viana dos Santos, o impetrado é o IPERN e eu, a relatoria. No mesmo sentido, concessão. Pois não, excelência. É da relatoria do juiz Gustavo Marinho. E pediu vista antecipadamente para o doutor Cláudio Santos. É o impetrante Lúcia Cabral dos Reis. Está em mesa, excelência? Esse processo eu comentei, inclusive, com o relator. Eu trago na próxima quarta-feira, que trata exatamente daquelas questões da redução do tempo de aposentadoria dos servidores que trabalham em atividade perigosa ou, na realidade, que lida com insalubres. E certamente, quarta-feira, trarei o voto visto. Pois não, excelência. Passamos agora aos processos que independem de pauta. Eu concedo a palavra ao desembargador Vivaldo, que tem um agravo regimental em mesa, não é, excelência? Tem, excelência. Podem identificar e relatar, excelência. Agravante do Instituto de Previdência do Servidor do Estado, advogado Cristiano Feitosa, agravada Maria José Nunes de Oliveira, advogado Davidson Cabral Ferreira. É também referente aos militares da reserva, em que o Instituto de Previdência ataca a decisão monocrática proferida por este relator no mandado de segurança, que antecipou os efeitos da tutela, determinando o cumprimento do artigo 13 da Lei Complementar 463, de 2012. Eu estou na esteira dos precedentes, conhecendo e Obrigado. negando o provimento ao agravo. Alguma divergência? Agravo conhecido e desprovido nos termos do voto do relator. Desembargador João Rebouças, com a palavra, excelência. Desculpe a... Presidente, aí mesmo um agravo de segurança, em que agravante o IPERN, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, e agravar José Jaime de Souza. Que de respeito a essa matéria que nós julgamos aqui, inclusive, de forma
em bloco é o agravo de respeito especificamente à determinação da implantação no contra-cheque, nos proventos do agravado dos efeitos da lei. E o IPERN está entendendo que não pode, porque além de afetar o limite prudencial, a lei 94 não contempla. Claro que tem lá uma exceção que diz que matéria previdenciária não está naquele impedimento de concessão. E aqui eu não estou aumentando, aqui eu estou só mantendo o que já tinha. Por isso que eu estou conhecendo, né, cheio dos precedentes, e estou mantendo a decisão agravada. Desprovendo. Sem divergência. Agravo conhecido e desprovido. Eu tenho 4 agravos de mesa e passaria a presidência ao eminente embargador Amaury Moura, quem convida, inclusive, a tomar assento. Eu assumo daqui mesmo, Excelência. Eu fico agradecido. Com muita honra e passo a palavra, Vossa Excelência, para relatar e votar. O primeiro é o agravo regimental em mandado de segurança com liminar, onde é agravante Instituto de Previdência do Servidor do Estado, o IPER, através do procurador Luiz Marcelo Cavalcante de Souza, e agravado Juarez Pessoa de Melo, através da advogada Maria Paula Vilera Vieira de Castro. Matéria também conhecida da Corte, e eu digo assim, o seguinte na emenda. Processual civil, agravo regimental em mandado de segurança, liminar deferida para determinar a imediata implantação dos proventos policiais da reserva do novo modelo remuneratório, subsídios, estabelecido pela Lei Complementar 4.632. Benefício previdenciário não atingido pelo artigo 7, parágrafo 2º da Lei 12.069, ou seja, também pela súmula 729 do STF. Precedente desta Corte, conhecimento, senhor presidente, e desprovimento. Indago da Corte se há alguma divergência em relação à matéria. Okay. Negado provimento à unanimidade nos termos do voto do relator. Ainda tem? Obrigado, Excelência. Ainda tem? Tenho mais 4, agora enquanto vice-presidente. Eu agravo regimental, senhor presidente, em ação originária, onde é agravante o Estado do Rio Grande do Norte, através da procuradora Juliana de Moraes Guerra, e agravado o município de Almina Afonso, através do advogado Felipe Macedo Dantas. Também a matéria conhecida da Corte, eu digo o seguinte: processual civil, agravo regimental, decisão da vice-presidência, que negou seguimento a recurso extraordinário. Matéria tributária, Sistema Constitucional de Repartição da Receita Tributária, ICMS, incentivos fiscais, identidade de controvérsia de direito postulado com o lead case RS 57276 Santa Catarina, desprovimento regimental. Seguindo a linha de precedentes. Perfeito. Alguma divergência? Não, minha parte. Unanimidade, negado provimento nos termos do voto do relator. O seguinte, senhor presidente. Agravante Estado do Rio Grande do Norte, através da procuradora Juliana de Moraes, e agravado o município de Afonso Bezerra. A mesma matéria, as mesmas partes, senhor presidente. E eu estou também nessa mesma linha que eu acabei de ler, desprovendo o regimental. E a mesma votação, a mesma proclamação, senhor presidente. Eu quero tomar nessa emenda aí, viu? E ainda, senhor presidente, também da vice-presidência, agravo regimental, onde é agravante Carlos André Amaro Pontes, através do advogado Luiz Gustavo Pereira de Medeiros Delgado e outros, e agravado Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Eu digo o seguinte: penal, agravo regimental, condenação pelo crime de tráfico de substância entorpecente e resignação quanto à fixação do regime inicial. Decisão da vice-presidência negando segmento ao recurso especial com base na súmula 07 do STJ. Via inadequada, fungibilidade inaplicável, inexistência de dúvida razoável, não conhecimento, senhor presidente. Não conhecimento, no caso, deste agravo. Não é nem para não estou conhecendo. Mas você leva um agravo em virtude do não conhecimento do especial ou em virtude da... Não, em virtude da decisão da vice-presidência, negando segmento ao recurso especial. Ele agravou... Eles agravaram da decisão de desembargo do expedito, né, no caso, na época do vice-presidente. Carlos André Amaro Pontes, através do advogado Luiz Gustavo Pereira de Macedo, e agravado do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Vossa Excelência não está conhecendo do agravo regimental. Poderia fazê-lo monocraticamente, mas... Eu nunca vi essa matéria aqui. Não, mas não é a primeira vez que ela vem, não. O agravo realmente vem para as decisões do vice-presidente. Porque é contra a decisão do vice-presidente, que negou seguimento ao especial, acaba agravo regimental. O problema é se seria, a questão é se seria da competência da Corte ou se o relator poderia fazer monocraticamente. Porque é exame da admissibilidade do recurso. Exatamente.
Não, mas... Ou o Supremo, dependendo de qual foi dirigido. É recurso especial. Por isso que ele não está conhecendo, senhor. Por isso que eu não estou conhecendo. Ele não Vi está inadequado. conhecendo, A minha pergunta é se isso deve vir a plenário. Pronto, é exatamente isso que eu estou dizendo. A discussão poderia ser suscitada nesses termos, se realmente seria da competência do Pleno ou se o relator poderia fazê-lo monocraticamente, já que se trata de juízo de admissibilidade do agravo regimental, não do recurso especial em si, que se pretende discutir via agravo. Se ele entende que a via é inadequada, eu penso que ele realmente poderia fazê-lo monocraticamente. Eu digo, inclusive, desembargador Cláudio, a decisão que inadmite recurso especial fundamentado na súmula 07 do STJ desafia recurso de agravo. E não. Por isso que eu não estou conhecendo. Mas poderia fazê-lo até monocraticamente. no outro momento. Seria recomendável. Tem toda a razão nesse aspecto. Sem dúvida. Agora pode fazer monocrática. Se o Pleno tem competência... Porque dessa decisão é que poderia ensejar um recurso, aí sim, para a Corte. Exatamente. Então ele pode fazer, eu penso, senhor presidente, que monocraticamente seria mais interessante, Vossa Excelência não conhecer. Mas eu tenho feito isso aqui reiteradamente, não tem sido problema. Não, Vossa Excelência tem mantido a decisão e julgado o agravo. Mas no caso de não conhecer, é juízo de admissibilidade que é feito de uma maneira monocrática. Da decisão de Vossa Excelência, eventualmente será desafiado outro, ou manejado outro recurso, aí sim, para a Corte. Ainda que a Corte também não venha a conhecer. Mas me parece que monocraticamente seria o caminho. Porque ele já está recorrendo adequado à decisão monocrática do vice-presidente que negou segmento. Sim, mas Vossa Excelência não está conhecendo desse recurso. Sim. Aí seria juízo de admissibilidade do recurso que é exercitado monocraticamente. Entendi agora a colocação de Vossa Excelência. Reexamine. Ok, então não está em mesa aqui, ok? Perfeito. Voltar. E por fim, senhor presidente, o agravo regimental é um recurso especial na apelação civil, agravante do município de Natal, através do procurador Herbert Alves Marinho, agravado Manuel Francisco dos Santos. Eu digo agravo regimental, decisão da vice-presidente negativa de segmento a recurso especial, matéria tributária, execução fiscal e IPTU, redirecionamento do polo passivo, inadmissibilidade pelo artigo 543C, parágrafo 7.1 do CPC. Identidade da controvérsia do direito portilado com lead case 1045-472, Bahia, ordem de inclusão 181, desprovimento regimental. Aqui eu estou desprovendo. Ok. A Corte tem alguma divergência? Não é a mesma coisa? Não, aqui eu estou desprovendo. Nesse caso ele está desprovendo o recurso. Ele está apreciando o recurso e desprovendo. Ele está entrando no mérito da matéria discutida no agravo. Perfeito. Ali no... Aquele ele não conhecia. Eu quero fazer uma indagação mais para uma reflexão, porque eu não tenho um ponto de vista conclusivo a respeito. Mas dessas admissibilidades pelo tribunal, através da vice-presidência, como é o caso aqui, para o STJ, para o Supremo, me parece que o recurso cabível é o agravo de instrumento para os tribunais superiores, para o Tribunal Superior. Para e como regra é. Regra. Então, o que eu estou discutindo aqui é se a Corte tem competência para apreciar essa posição de admissibilidade, como eu indaguei da outra vez. No caso, o agravo ataca a decisão de Vossa Excelência que negou a subida dele para... Ataca via... É a mesma coisa. Via agravo regimental, não é a mesma coisa. Eu conhecendo, negando, é a mesma coisa. Eu estou discutindo aqui a competência do Pleno para isso. Ele está agravando a decisão monocrática da vice-presidência que não deu seguimento a recurso especial. Que a Corte poderia ter entendimento diverso, não. Agrava para cima, tem que dar seguimento. Na hora que a Corte poderia dar provimento e mandar que subisse. Isso é razoável, esse entendimento. O Pleno, é isso que eu pergunto. É órgão para recurso de admissibilidade ou não? Aí realmente merece uma reflexão. Mas é diferente do anterior, porque no anterior a decisão do relator foi diferente. Ele não conheceu. Mas eu estou discutindo a nossa, agora, neste caso, competência. Perfeito, eu estou entendendo que o Vossa Excelência está discutindo.
E tanto é que concordo, eu acho que merece uma reflexão se realmente a sede para discutir essa matéria seria do Pleno do Tribunal. Inclusive, falava um tema assim, ele falava em usurpação de competência. Exatamente. Porque, inclusive, poderia suscitar até um mandado de segurança. Inadmissibilidade. Inadmissibilidade. Não tenho pensado, mas é bom pesquisar, interessante isso. No caso da admissibilidade, que me parece é privativo do STJ, o agravo, né, interposto tem a força de fazer subir qualquer maneira para o exame lá. É um Sim, ponto que de deve qualquer ser discutido. forma. Mas ninguém está obrigado a fazer com que ele agrave, não. Ele esqueceu do agravo, não sabe o que é, e vem regimentalmente se insurgir. Concorda? Sim, aí não caberia. Aí, no caso, sequer quem está isso. desprovendo. O agravo sobe direto, não passa nem pela vice-presidência. Mas na hora que ele agrava, eu tenho que conhecer ou não, para admitir ou não. E manter a decisão da vice-presidência. Eu digo a corte, manter a decisão da vice-presidência. A discussão do Dr. Cláudio Santos é exatamente essa. Se o recurso daí decorrente seria o agravo regimental ou o agravo de instrumento. E em sendo agravo de instrumento, seria objeto de apreciação Sim, pelo direto, STJ. passa nem pela vice-presidência. E o agravo regimental ataca o quê? A mesma decisão? Ataca a mesma decisão. Tanto é que no primeiro, me parece, Vossa Excelência até disse que não admite Não conheci. sequer, não conheceu porque deixou até de aplicar o princípio da fungibilidade. Exatamente. Eu não sei se esse caso seria exatamente o mesmo. Mas a Corte, eu não voto. Não, mas é interessante. tentando, Vamos orientar. retirar de mesa e fazer um exame melhor. Fazer essa essa reflexão, né? É melhor. Conceda a palavra ao desembargador Amilcar Maia. São 5 agravos internos, a matéria é a mesma, aquelas com referência à tutela concedida com relação aos policiais militares da reserva remunerada em face à nova lei de subsídio. Eu vou, daquela corporação, eu vou fazer apenas a leitura, fazer a enumeração, no caso, aqui dos agravados, porque os agravantes é sempre o IPERN. Então, eu vou fazer referência ao nome para qualquer impedimento ou suspeição. O 2012-016-1037, agravado Francisco de Assis Barbosa. E Arnaldo Romeiro de Souza, Davi Faustino dos Santos, Eliezer Felipe de Souza, Emanuel Fernandes, Francisco Leonel de Oliveira e João Bosco Neto. Advogado Elielson William da Silva. O segundo é o agravado José Francisco, o 2012-019-0368, desculpe, tem o agravado José Francisco da Silva, advogado Davidson Cabral Ferreira. O 2012-018-750, dígito 5, tem como agravado Célia Santos do Nascimento, também como advogado Davidson Cabral Ferreira. O 2012-019-1717 tem como agravado Francisca das Chagas Santos Batistas, Vinícius Márcio Bruno Vidal como advogado. E, por último, 2012-019-313, dígito 7, tem como agravado Edneide Maria de Souza Silva e advogado Luiz Franklin Gadelha Filho. Nesse caso, Excelência, todos, eu estou mantendo a decisão que foi concedida da tutela antecipada. Pois não, alguma divergência? Então, faça a proclamação nos termos do voto do relator. Conceda a palavra à desembargadora Ada Galvão. Aqui tem anotado um agravo regimental. Você não tem? Não está em mesa. Não está em mesa. Desembargador Luiz Gustavo Marinho. Pois não, Excelência. Eu tenho 5 agravos que trata dessa mesma matéria, agora relatada pelo desembargador Amilcar. São agravos manejados pelo IPERN contra a decisão liminar proferida nos autos mandados de segurança, em que são partos policiais inativos. Devo dizer que todos eles foram manejados pelo IPERN. E eu vou fazer a leitura das partes em si, pela parte. Então, como eu disse, esse primeiro é o agravo interno, mandado de segurança número 2012-019-311-3, agravante é o IPERN, agravados José Porfírio do Nascimento, Arlindo Faustino do Nascimento, Moacir Pedro da Silva, Cícero Baracho da Costa,
este último. O advogado é Dr. Luzinaldo. O seguinte é o agravo interno, mandado de segurança número 2012, 016-986, dígito 8, agravante IPERN, agravado José Carvalho de Lira, e o advogado é Luzinaldo Alves de Oliveira. O terceiro é o IPERN como agravante. O agravado é a Alvanira Lins Beloto de Souza, advogado Dr. Davidson Cabral Ferreira. O quarto é o agravo interno mandado de segurança número 2012, 016-6083, dígito 9, agravante IPERN, agravado José Luiz da Silva Filho, e o advogado Dr. Davidson Cabral Ferreira. E, por último, o agravo interno número 2012-017-534, dígito 2, é o IPERN como agravante. O agravado é Antônio Francisco da Silva, advogado Genilson Pinheiro de Moraes. Todos possuem a seguinte ementa, Excelência. Agravo em mandado de segurança, decisão concessiva de liminar, natureza previdenciária do pleito, policial militar da reserva, lei complementar número 463/2012, presença dos requisitos autorizadores da medida, ausência de argumento novo capaz de modificar os fundamentos da decisão agravada, precedentes desta Corte de Justiça, agravo conhecido e desprovidos. Sem divergência, todos os agravos identificados pelo relator, conhecidos e desprovidos à unanimidade. Desembargadora Judite, Vossa Excelência tem a palavra para um conflito, né? Excelência, eu tenho 3 conflitos negativos de competência. O primeiro é o 2003-3179-9, que é a origem a vara civil da comarca de João Câmara, suscitante juiz de direito da primeira vara civil da comarca de João Câmara e suscitado o juiz de direito da primeira vara civil de São Gonçalo do Amarante. Entre partes, Pedro Emídio de França Neto e advogado é Alisson Ayala Martins Grilo. E também entre partes tem o BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil. O outro, o suscitante, é o juízo de direito da 11ª Vara Civil de Natal, e o suscitado, nem preciso dizer, porque sempre é a primeira Vara Civil de São Gonçalo do Amarante. Entre partes, Mário Lúcio Tavares dos Santos, que tem por advogado Bossuet Lobo Maia, e, entre partes, BV Financeiro S.A., Crédito, Financiamento e Investimento. E o terceiro é o 2003-3699-5, que o suscitante é o juiz de direito da primeira Vara Civil de Natal, suscitado o juiz de direito da primeira Vara Civil de São Gonçalo do Amarante, entre partes, Edmilson Dantas Júnior, que tem por advogado Alisson Ayala Martins Grilo, e Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, também entre partes. Todos esses, Excelência, é uma matéria que já foi trazida muitas vezes e que está começando a gerar problema em relação à divergência, não é outro tipo de problema, não. E todos nós ficamos de fazer uma reflexão sobre a matéria. Eu fiz, esses 3 conflitos estão com mais jurisprudência, com mais doutrina de que os anteriores, por mim relatado, mas continuando no mesmo entendimento que a competência é do juízo suscitado, e ainda que a jurisprudência do STJ venha evoluindo no sentido de admitir a possibilidade de atribuir natureza absoluta às regras de competência territorial, tal possibilidade é reservada a situações de exceção, nas quais se demonstra efetivo prejuízo processual à parte hipossuficiente. E não havendo insurgência, como é o caso em todos os 3 processos, não havendo insurgência de qualquer das partes quanto ao for eleito, eu entendo como prorrogada a competência, estou mantendo o mesmo entendimento aqui da Corte
e continuo nos meus estudos para ver se depois eu vou evoluir ou não. Até agora, cada vez que eu aprofundo, estou chegando a essa conclusão, inclusive, como já conversei com o desembargador Amauri, com o desembargador João, que é o presidente da Câmara, da segunda Câmara, que é a qual eu pertenço, e estamos todos, então todos são nesse sentido, tendo como competente o juiz de direito da primeira vara civil de São Gonçalo do Amarante, e quero registrar que concordo para ser ministerial, 2 da lavra do doutor Paulo Leão e 1 do doutor Humberto Pires. Pronto, é como eu voto, excelência. Nesse caso, uma explicação somente. Os requerentes, as pessoas físicas moram onde? Não moram lá. O problema é todo esse. Porque se morasse lá, não teria problema. E eles moram aonde, desses casos dos processos vertentes? Eu acho que moram em João Câmara, salvo eu engano. posso. Esses dois de João Câmara é João Câmara. E esse de Natal é Natal. Então a senhora está votando no sentido de ser a comarca competente onde eles moram? Não. Eu estou votando no sentido da que eles elegeram. Porque eu estou dizendo que a competência é territorial, não é de natureza absoluta e, portanto, o juiz não podia declarar de ofício. O fundamento do voto é nesse sentido. E estou fazendo referência a algumas decisões do STJ, mas todas elas, pelo menos as que eu encontrei, diziam respeito à parte hipossuficiente e, nesse caso aqui, além de não serem, elas, e principalmente, elas não suscitaram, elas não se resignaram, pelo contrário, elas que entraram com a ação. Desembargadora, desculpe, mas... Pode perguntar, excelência, a gente está aqui para discutir. Quem é o advogado? O advogado, aqui, dessa parte aqui, Mário Lúcio Tavares dos Santos, é Bossuê Lobo Maia. E dos outros 2 é Alisson Ayala Martins Grilo. E deixa eu ver aqui se tem os do banco. É porque o do banco não está nem falando aqui. Nesse eu sei que a parte não é, mas deve ser... Vossa Excelência vai pegar os votos? Sim, a Vossa Excelência está com a palavra já. Deixa eu terminar. Eu ainda estou, não. Eu já votei no sentido da competência do juiz de direito da primeira vara civil da comarca de São Gonçalo do Amarante, com os fundamentos que eu disse a Vossa Excelência. E qualquer esclarecimento, Excelência, fique bem à vontade. Não, eu estou satisfeito com os esclarecimentos. Eu vou divergir, porque não me parece que a questão, embora respeite o ponto de vista da relatora e sua posição jurídica, nós possamos nos alhear da realidade. E temos, ao longo dos últimos anos, eu passei 2 anos fora da Câmara Civil, a qual ocupava. Agora voltei para a Câmara Civil, a terceira, e nós temos aí nos defrontados com a quantidade enorme de recursos, de agravo de instrumento principalmente, em decisões a respeito de financiamento de veículos naquela comarca. É tanto que, e o que eu estou dizendo está registrado, o próprio prefeito da cidade de São Gonçalo do Amarante veio aqui fazer um apelo porque as financeiras não queriam mais financiar nenhum carro para SãoGonçalo do Amarante, porque o juiz de lá dava todas as liminares no sentido de diminuir a prestação e de não aceitar mais 1%, até 1% que foi expurgado da Constituição há muito tempo de juros. E isso trazia prejuízo para o município por 2 motivos: na arrecadação de tributos, que os carros não eram emplacados lá, e também na questão de o transporte alternativo para as pessoas que tinham propriedade desses veículos em São Gonçalo do Amarante, para servir a população de baixa renda, não podiam mais comprar carro porque as financeiras não financiavam. Isso eu estou dizendo, foi o doutor Jaime Calado que veio dizer. Eu digo, Vossa Excelência propunha uma investigação
policial, até, para saber o que é que está havendo. Se há um conluio entre financiadores, consumidores, enfim. No sentido disso, eu estou dizendo que está registrado, tenho responsabilidade sobre o que eu digo. Então, eu acho que esse tipo de coisa me parece que há má-fé, no sentido de escolher uma comarca mais adequada para a sua demanda, independentemente de questão de suficiência, de hipossuficiência ou hipersuficiência. Então, eu, por essas razões contextuais, é que eu acho que não pode-se livremente escolher a comarca que se vai ajuizar uma ação, porque, eventualmente, naquela comarca, um juiz ou outro tem um entendimento diverso da grande maioria. E eu estou me defrontando novamente com agravos desse tipo. Ainda agora, essa semana, eu julguei um. O juiz não aceita juros acima de 1%, baixa a prestação imediatamente, a pessoa compra um carro, com um mês vai lá, e o juiz simplesmente anula aquele contrato, ou modifica aquele contrato e faz as taxas de juros que ele entender necessárias, entender convenientes. Então, como eu sou muito franco nas minhas coisas, eu acho que o limite ao livre conhecimento, ele é muito claro cada vez mais no magistrado. Então, eu divido de Vossa Excelência para declarar como competentes as comarcas onde residem as pessoas físicas que buscam esse financiamento para esses bens. E é como voto, pedindo vênia a Vossa Excelência. Não, Excelência, Vossa Excelência tem todo o direito de divergir, inclusive eu disse aqui que ia aprofundar meus estudos, como estou fazendo. Esse conflito aqui, ele tem precedente, trago aqui 2 do desembargador Vivaldo, um do desembargador Gustavo Marinho, do desembargador Vigílio, do desembargador Amauri e do desembargador Caio. O que não quer dizer que não que seja um empecilho para uma evolução da corte, isso é óbvio. E esse fato do prefeito, isso não consta nos autos, nem era do meu conhecimento, até porque eu passei 2 anos na presidência e antes era de uma Câmara Criminal. Isso aqui, essa matéria estaria comigo se fosse em sede de conflito, mas não de agravo ou de apelação. Mas eu mantenho o meu voto sem prejuízo de continuar na minha pesquisa, viu? Desembargador João Rebouças. No julgamento anterior, eu fiquei vencido, inclusive com a preocupação da figura do juízo natural, da impossibilidade do consumidor eleger um foro que seja ele simpático. Eu dei até esse exemplo. Eu moro em João Câmara, o banco tem sede em Natal, mas eu sei que o juiz, na hipótese de São Gonçalo, tem um entendimento que é favorável àquilo que eu pretendo, eu ajuizo em São Gonçalo do Amarante. Vossa Excelência, me permite uma parte? Pois não. Eu entendo que deve haver um vínculo mínimo. Por exemplo, morou em Parnamirim, trabalha em Natal, eu acho até que ele pode escolher Natal porque seja mais conveniente. Agora, nada me leva a absolutamente discordar do ponto de vista técnico da desembargadora Judite. Eu sou do ponto de vista técnico, acho que está perfeito o voto. Mas eu não posso desconhecer a realidade do que eu sei, do que a grande maioria aqui sabe, principalmente quem frequentava, quem integrava, aliás, as câmaras cíveis. E foram dezenas e dezenas de decisões em agravo, reformando essas decisões de São Gonçalo do Amarante. Especificamente. E se não houver essa vinculação pessoal do requerente, nesses casos de financiamento de veículos, eu não vejo como a gente possa deixar que alguém amanhã vai ajuizar uma ação em pau do ferro, porque lá o juiz entende que é 0,5% de juros, que é o bom, que é o correto. É só para explicitar um pouco essa minha posição, mas fazendo esse registro que, sob o ponto de vista técnico, Vossa Excelência está
Corretíssimo. Desculpe, João. Não, de que eu também sempre adotei o entendimento pacificado aqui da Corte, confesso isso, e levei esse trabalho para a Câmara e já trouxe aqui para o Pleno. Inclusive, depois de uma reflexão até nesse aspecto do juízo natural e da escolha aleatória sem nenhum vínculo à comarca. E pesquisando, eu vou pedir permissão só para dar aqui uma lida no que interessa, o Superior Tribunal de Justiça diz, no conflito de competência de Santa Catarina, competência, foro, escolha, advogado, impossibilidade. Impossibilidade de o advogado ajuizar a ação em foro diverso, que não é nem o da autora, consumidora, e nem o do réu banco, usando ao que tudo indica, conforme as instâncias de origem, endereço fictício. Isso aqui está dito pelo ministro Fernando Gonçalves no conflito de competência 106.990 de Santa Catarina. Ele diz mais alguma coisa que eu posso dizer. Segundo o entendimento desta Corte, tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício. Afastamento da súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. O intento protetivo da lei, no sentido de possibilitar a escolha do foro, do domicílio do autor ou do réu, dirige-se ao consumidor propriamente dito, aquela pessoa física ou jurídica destinatária final do bem ou serviço. Vossa Excelência poderia, por favor, desembargador João Rebouças, informar quem é o suscitante nesse caso? Tem aí, dona? Não, tem o não, Osvaldo. No final diz, conflito conhecido para declarar competente o juiz de direito da primeira vara civil de Araraguá, Santa Catarina, suscitante. O suscitante é o juízo. O juízo da primeira vara civil de Santa Catarina. Tá certo. Num outro precedente também que me fez mudar o entendimento, eu não vou dizer evoluir, o superior também no RESP 103.28.76 de Minas Gerais, da relatoria do ministro J. Otávio Noronha, quarta turma, Sua Excelência diz, fala no microsistema jurídico criado pela eleição consumerista, fala na possibilidade de postura de demanda no foro do domicílio do consumidor decorre de sua condição pessoal de hipossuficiência e vulnerabilidade. Aí ele diz, na parte que interessa, não há respaldo legal para deslocar a competência de foro em favor de interesse de representante do consumidor sediado em local diverso ao do domicílio do autor. Recurso especial conhecido e provido. E tem um outro precedente do superior, da relatoria da ministra Nancy Andrighi, RESP número 1084-036, também de Minas Gerais, que ela também fala um pouquinho sobre o microsistema consumerista e tal, e ela diz, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo possibilita que este proponha ação em seu próprio domicílio. Tal princípio não permite, porém, que o consumidor escolha aleatoriamente um local diverso de seu domicílio ou do domicílio do réu para o ajuizamento do processo. Correta, portanto, a decisão declinatória de foro. Recurso especial que se nega provimento. E nesse voto, eu vou pedir permissão só para ler aqui um pouquinho a parte do que interessa, ela diz, a ministra Nancy. Por outro lado, não há nos autos qualquer indicação de que a comarca de Belo Horizonte, na qual a ação foi proposta, seja o foro de eleição estabelecido pelo contrato. Mesmo porque não há contratos juntados aos autos, folhas 80. É fato que há pedido, na petição inicial, de exibição desse documento, mas também não há, como frisado pelo acórdão recorrido, sequer a alegação pelo consumidor de que a comarca de Belo Horizonte seria o foro eleito pelo instrumento. Assim, nem por convenção entre as partes poder-se afirmar a competência do juízo mineiro. Disso decorre que nada há para justificar a propositura da ação em Minas Gerais. A facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo é um princípio geral que se materializa nos diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Ela diz, a escolha aleatória do local onde pretende propor sua ação, independentemente de qualquer regra de conexão com seu domicílio ou de cláusula de eleição válida de foro, não se inclui entre os direitos garantidos pela eleição consumerista. Ou seja, ele não tem essa opção. E por isso eu peço vênia à desembargadora Judite para acompanhar a divergência
como fiz já na sentada anterior, com as vênias devidas. E entenda a fundamentação de vocês. Não, eu sei que Vossa Excelência entende, e como eu já disse aqui 2 vezes, vou dizer pela 3ª vez, eu continuo aprofundada a matéria. Eu só quero considerar o seguinte, que no caso aí, a parte adversa, estou no processo, não levantou nenhuma exceção. Está entendendo? Além do mais, a questão que a mim parece ser a mais importante é se, no caso, essa competência territorial é absoluta ou relativa. Porque, para ser suscitada de ofício, a gente vai ter que considerá-la como absoluta. Não, só esse registro e não vou falar mais não. Já expus. Ele tem minimizado um pouquinho os termos da súmula 33, que é que diz isso. Tá bom, na Excelência. evolução da jurisprudência. Mas vamos lá. Desembargador João, como voto? Pois não. Divergindo, né? Já pedi vênias. Desembargador Vivaldo. Nem precisava. Excelência, eu acompanho a relatora pedindo vênia a divergência, mas seguindo a linha que nós vimos seguindo até então. Pois não, senhor. Desembargador Ada Galvão. Excelência, também acompanha a relatora, exatamente porque eu acho que a gente ainda não se definiu com relação à absoluta ou relatividade dessa competência. Pois não. Então, acompanho a relatora. Desembargadora Zeneide Bezerra. Desembargador Gustavo Marinho. Eu vou permanecer acompanhando a relatora, inclusive fui citado aí na jurisprudência. E embora os fatos, os argumentos da divergência sejam fortes, mas eu ainda, até que essa corte se defina, eu estarei ainda... Pois não, desembargador Assis Brasil. Senhor presidente, eu quero pedir vênia à relatora, mas eu vou acompanhar a divergência proferida pelo desembargador Cláudio Santos, inclusive tomando como verossímil o fato que ele contou do prefeito do município de São Gonçalo, relatando que nenhuma empresa queria financiar carro lá na comarca, porque o juiz da comarca teria um entendimento mais favorável para o consumidor. Eu respeito o voto, que está muito bem elaborado tecnicamente pela desembargadora Judite, mas eu acho que estamos aqui para mudar de ideia. Me lembro de uma vez, o doutor Arthur disse que só quem tem ideia fixa é louco, né? Então, pedindo vênia à desembargadora relatora, eu acompanho a divergência. Senhor presidente, efetivamente, esta corte já tem decidido reiteradamente essa matéria, no sentido de entender que aqui se trata de competência relativa, por isso não admite a suscitação de ofício, porquanto só admitida no nosso ordenamento jurídico quando se trata de competência absoluta. O desembargador João Rebouça fez referência a uma decisão recente do STJ que suscita a necessidade, sim, desta corte enfrentar essa matéria sob esse prisma, se trata de competência relativa ou absoluta. Essa é a questão que nós temos que enfrentar, muito embora até o presente momento a nossa corte tenha reconhecido que se trata de competência relativa. Por isso, eu vou acompanhar a relatora. Agora, quero chamar a atenção para alguns aspectos, senhor presidente, que eu avalio de extrema gravidade e que merece, da parte do tribunal, no mínimo, uma investigação ou uma apuração mais detida. O desembargador Cláudio Santos fez no seu voto, fez referência a um fato que realmente existiu, que supostamente, mas no caso em particular, eu queria só chamar a atenção no seguinte. Primeiro, na época em que houve esse comentário aqui no tribunal, o juiz era outro, hoje não é mais o mesmo juiz. Depois, no caso em particular, o próprio juiz da comarca de São Gonçalo não aceitou a sua competência.
Então, o que afasta, no caso concreto, a preocupação do desembargador Cláudio Santos. Entendeu? Porque ele, o juiz de São Gonçalo, não aceitou, ele que declinou de ofício. Entendeu? Então, a questão extra-autos trazida pelo desembargador Cláudio Santos, que é relevante e merece, como eu disse, por parte do tribunal, uma apuração mais aprofundada, no caso em particular, não tem nenhuma repercussão, porque o próprio juiz de lá, ele é quem está dizendo que não tem competência. O que nós temos que discutir, como disse a desembargadora relatora e a desembargadora Ada fez referência também, é se trata de competência absoluta ou relativa. Eu mantenho o precedente da Corte, inclusive já até monocraticamente eu tenho decidido isso. Agora, a partir dessa nova visão do STJ, que inclusive faz referência à súmula a 33, mas que ainda não foi revogada, ele minimiza, né, a aplicação da súmula para entender que realmente quando há manifesto interesse da parte, o tribunal poderá aí decidir diferentemente, o que não é o caso dos autos. Esse interesse, tanto é que as partes se resignaram. O juiz é que suscitou de ofício. Então, eu penso, senhor presidente, que a preocupação, no caso em particular, vou repetir, do desembargador Cláudio Santos, nesse caso, não há que ser levado em consideração. Por isso, eu mantenho o precedente da Casa, me comprometendo naturalmente de, a partir dessa nova visão do STJ, não sei ainda se é majoritária ou minoritária, mas a maioria só tem que se iniciar por alguém, ou pela minoria ou não. Mas precisa se estudar, se debruçar sobre essa questão. Se nesses casos, realmente é competência relativa ou absoluta. Eu acompanho o relator. Perfeito. Há outros valores aí que a Justiça não pode albergar, não nos casos presentes, estou falando nos casos que passaram por aqui, pelo tribunal, por exemplo, o que demonstra, de certa forma, má fé, e a Justiça não pode albergar má fé. Por isso que eu fiz questão de fazer referência a isso. Neste caso, né, o próprio não há que se falar nessa preocupação, porque o próprio juiz é quem está reconhecendo a sua incompetência para apreciar o feito. Eu proclamo que o tribunal conheceu dos conflitos para declarar competente o juiz da Vara Civil da Comarca de São Gonçalo, nos termos do voto da relatora. Por maioria de votos, vencido os desembargadores Cláudio Santos, João Rebouças e Assis Brasil. Muito bem. Os acordos já estão lavrados. Então, excelência, já com a notificação. Não temos quórum para a GTNS. Prosseguindo aqui na pauta, tem o número 6, é uma revisão criminal da relatoria do juiz Gustavo Marinho. Está em mesa, excelência? Não está em mesa, excelência? Pois não, excelência. Da relatoria do desembargador Assis Brasil, embargos infringentes, o número 9 da pauta, excelência. Embargos infringentes, origem do Tribunal de Justiça, embargos do Estado do Rio Grande do Norte, o procurador, o doutor Luiz Marcelo Cavalcante de Souza, embargado Gutenberg Costa Pereira, advogado Marcos Alânio, a emenda é a seguinte: embargos infringentes em apelação cível, acórdão não unânime que deu provimento à apelação para reformar a sentença proferida em ação anulatória de ato administrativo julgada improcedente, processo administrativo disciplinar, exclusão de bombeiro militar nas fileiras da corporação, apontada ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, controle jurisdicional, possibilidade, precedência do STJ, conjunto probatório, não configuração da conduta ilícita imputada ao acusado, irrazoabilidade e desproporcionalidade da pena aplicada, ilegalidade configurada, manutenção do voto vencedor, conhecimento e improvimento dos embargos. Qual é a Câmara? Segunda Câmara? Segunda Câmara Cível. Segunda Câmara Cível. E Arthur? Desembargadora revisora, com a palavra. O contraditório e a legalidade. Existe nos autos cópia integral do processo administrativo
com documentos diversos acostados, inclusive defesa prévia do acusado, alegações finais, testemunhas ouvidas, tudo em consonância com os princípios legais. O que sequer foi questionado no acordo embargado, que deu provimento ao recurso para declarar nulo o ato administrativo questionado, invertendo os ônus sucumbenciais. Vencido foi o relator, que era o juiz convocado, Nilson Cavalcante. Por isso, entendo que, ao reformar a decisão de primeiro grau, data máxima vênia, invadindo a seara do exame de provas já valoradas pela instância administrativa competente, sem aferir nulidades processuais, o acórdão guerreado ou órgão fracionário que o prolatou funcionou como espécie de segunda instância administrativa, ferindo a separação dos poderes. O ato administrativo discutido, no meu entender, se reveste de legalidade e foi motivado. Ressalto que se trata de bombeiro militar condenado criminalmente pela prática de concussão, condenação ainda não transitada em julgado, pelo que se depreende dos autos, não me parecendo severa a penalidade aplicada pela autoridade administrativa diante da natureza da função pública exercida e da gravidade do crime cometido. É preciso observar que há um rigor disciplinar diferenciado nas carreiras militares, previsto em legislação específica, cuja manutenção e respeito preservam a credibilidade da instituição. E, então, o meu voto, pedindo todas as vênias ao desembargador relator, é pelo provimento dos embargos para fazer prevalecer o entendimento do voto vencido. O voto vencido, né? É. Eu entendo que deve prevalecer o voto vencedor. Com certeza. Pois não. Vossa Excelência está rejeitando. Desembargador Cláudio Santos. Excelência, eu acho que realmente não há, no caso vertente, um histórico desamonador da conduta desse integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Eu acho que realmente a reforma da decisão pela Câmara, ela deve se manter, porque me parece que a penalidade de exclusão ela foi desproporcional ao fato que, inclusive, pelo que eu vi, ele não está de todo provado, não tem muita consistência nesse fato aí que seria causador dessa penalidade de exclusão. A penalidade de exclusão é uma penalidade muito forte. E me parece que os princípios, principalmente da proporcionalidade, bem como da razoabilidade, eles não estão atendidos, de formas que não entendo como justa a decisão disciplinar de afastamento do requerente, de formas que eu acompanho o relator pedindo vênia divergência. Anulando o ato administrativo de exclusão ex ofício. Acompanhando Vossa Excelência. Rejeitando os embargos, não é? Rejeitando os embargos. Desembargador João Rebouças. Não, só um esclarecimento. Qual foi o ato praticado que Concussão. Foi de exclusão, uma condenação. ele foi em primeiro condenado grau criminalmente. pelo crime de concussão. A decisão não transitou ainda em julgado, pelo menos os autos não comprovam isso. E foi a exclusão. Mas Não há referência a essa parte criminal no relatório nem no voto. Eu estou entendendo que não há condenação. Não, Mas que não há, foi- não há trânsito em julgado. Né? Mas, Isso- mas o Não, processo não administrativo foi juntado aos autos. Consta dos autos. Administrativo, eu estou entendendo que a pena ela é desmesurada, ela é exagerada, sob o princípio da proporcionalidade. Desarrazoado. Ah, compreende, né? Desarrazoado. É, Eu quero saber razoabilidade. se realmente o judiciário poderia rever essa pena. No voto. Quem tiver diferença vai pedir vídeo, porque eu posso até mudar, mas no voto Eu fui dar uma olhadinha exatamente para isso. É isso, por isso mesmo que ele está achando. que Seria foi melhor. O relator é nesse sentido. Hein, desembargador João? Você não quer pedir vista? Posso pedir, então, pedido visto. Quer que eu os dois votos. Os demais aguardam. Pronto. O último. 10, né? É. Sim. Ação civil originária. Ação civil originária, origem primeira vara civil da comarca de Açu, procurador Wilson Ramalho Cavalcante Neto, réu Estado do Rio Grande do Norte. A emenda é a seguinte: constitucional administrativo tributário
processual civil, ação civil originária, preliminar de carência de ação, litisconsórcio passivo necessário e inadequação da via eleita suscitadas pelo Estado, rejeição, preliminar de prescrição quinquenal arguída pelo réu, transferência para o mérito. Mérito, receitas tributárias, participação dos municípios no produto de arrecadação do ICMS, direito dos municípios ao repasse integral da parcela do ICMS sem dedução de incentivos fiscais. Precedente do Supremo Tribunal Federal e desta Corte. Condenação do Estado à restituição da diferença de valores não repassados à edilidade, observância da prescrição quinquenal, procedência do pedido. Eu trago aqui, inclusive, decisão aqui do STJ, que ratifica o meu voto, da lavra do ministro ministro César Peluso. Trago também desta Corte de Justiça, da lavra da desembargadora Maria Zeneide, e eu concluo da seguinte maneira: por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial da lavra do 18º Procurador de Justiça, voto pela procedência do pedido autoral para determinar que o Estado réu repasse ao município autor, que é o município do Biaçu, a parcela integral do ICMS que faz jus, sem qualquer dedução a título de incentivo fiscal, como também restitua a diferença de valores não repassados a ser apurada em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal incerta no decreto número 20.910/32. É como voto. Desembargadora revisora. Sem divergência. Pois não, senhor. Pois não, senhor. Você tem a palavra. Tem uma ressalva pessoal e estou votando porque o Supremo já decidiu a matéria. Porém, se trata de repartição de receitas tributárias. E, no caso, eu acho que o Estado, por exemplo, ele pode dar incentivo fiscal do ICMS. Ele pode, relativamente a todos os tributos que sejam de sua competência, sem consultar os municípios. Porque, se assim fosse, nenhum Estado poderia realmente dar incentivo fiscal, diminuir um alíquota ou fazer algum benefício de ordem de política tributária. Agora mesmo, por exemplo, quando o governo federal diminui a alíquota do IPI de automóvel, que prejudica o repasse do Fundo de Participação dos Estados, como é que os estados vão agora recorrer e dizer, não, eu quero o meu integral, só cabe à União decidir sobre a parcela dela? Isso não é direito tributário, isso é direito financeiro. Eu tenho um ponto de vista pessoal, ousado, por sinal, para divergir daquele voto. Eu conheço o voto prevalecente do Supremo, mas, com a ressalva do meu ponto de vista pessoal, eu acompanho realmente o tribunal e escorado aí em todos esses precedentes que o relator citou. Sem nenhuma outra divergência. Então, ação julgada procedente, hein? Sim, unanimidade é isso que eu digo. Bom, senhores, não havendo mais nenhum processo em pauta e há mais no GTNS, não temos quórum, queremos agradecer a todos e agradecer a Deus por esse momento de muito trabalho e muita luta. Muito obrigado a todos e prossigam um bom dia, bom resto de tarde e uma boa noite maravilhosa.